Olá, pessoal. Como é que vocês vão? Hoje a gente vai ter a sexta aula sobre ressonância. Até a semana passada, nas aulas, eu fiquei direcionado, explicando a vocês o sinal da RMN. Vamos fazer uma pequena recapitulação. Para ter o sinal de RMN, nós temos que ter partículas com spin meio, para que ele possa girar, ter um momento rotacional, momento angular rotacional, e com isso gerar um momento magnético, ou gerar um campo magnético a partir desse giro, já que um próton, um elétron, possui uma carga positiva e negativa, respectivamente, nesse caso, gerando um campo magnético a partir desse campo elétrico. Então, a gente precisa desse campo magnético gerado pela partícula, para que quando se coloca sobre um campo magnético externo forte, ele se oriente em função dessa força do campo magnético, e, além disso, gerar um movimento de precessão. Lembrando, o movimento de precessão é gerado a partir do momento em que o campo magnético externo atua sobre essas partículas de spin meio, e é esse movimento de precessão que vai gerar um vetor resultante de todas as partículas de spin meio ou menos meio orientados para o campo magnético. Enfim, esse vetor resultante, que nós chamamos de emissão, é ele o responsável pela absorção de energia, no caso de uma energia de radiofrequência, que é bombardeado pelo equipamento no sentido ortogonal a esse vetor. No momento que há esse bombardeamento de radiofrequência pelo equipamento, há uma forma de torque sobre esses vetores e ele é rebatido no plano XY, já que esse vetor resultante está numa coordenada Z do plano tridimensional. No momento em que esse vetor é rebatido no plano XY ortogonal, é o momento onde há total absorção de energia, ou que nós chamamos de ressonância com o equipamento, e houve a completa transferência de energia, que nós chamamos de um processo espectroscópico. No momento em que esse vetor girando volta ao plano Z, à ordenada Z, há uma liberação de energia que ele absorveu no processo espectroscópico, o equipamento absorve essa energia e gera um sinal elétrico. O sinal elétrico vai gerar uma curva que nós chamamos de feed, e o computador pega esse feed, essa curva, e transforma no espectro. Logo, a gente vai ter um sinal de RMN que é transformado numa figura espectral em que nós podemos analisar. Logo depois nós vimos que os hidrogênios, no caso, os núcleos dos hidrogênios, prótons, eles sofriam uma ação que nós chamamos de blindagem diamagnética. Essa blindagem é um efeito causado pelo rodopio dos elétrons em torno do núcleo, fazendo com que haja um campo magnético induzido secundário, gerado pela corrente de elétrons em torno do núcleo, oposto ao sentido, no entanto, na mesma direção, mas de sentidos opostos, do campo magnético externo, que exerce uma proteção que nós chamamos de proteção diamagnética. Quanto mais protegido o núcleo, menos ação do campo magnético externo, logo menor será o efeito de precessão. Assim, cada núcleo de hidrogênio vai ter uma densidade eletrônica, que pode ser causada
por momentos dipolares, por processos de ressonância, deslocalização de elétrons, né? Enfim, a densidade eletrônica, a densidade de elétrons em torno desses prótons, do núcleo desses prótons, vai determinar a força diamagnética oposta ao campo magnético externo. Logo, como a frequência da RMN é sempre função do campo magnético externo, pela lei do RMN, a intensidade desse campo sobre o núcleo vai gerar diferentes frequências dos hidrogênios. Logo, cada hidrogênio dentro de uma molécula vai possuir uma frequência dentro da faixa de rádio, no caso do FM. Assim, cada hidrogênio vai ter uma frequência associada, formando várias linhas espectrais, diferenciando cada próton do outro, nos possibilitando uma análise complexa ou até completa das moléculas. Então, esse foi um pequeno apanhado, uma pequena revisão, para que a gente possa continuar. E hoje a gente vai ver um efeito diamagnético e a gente vai começar a ver os diferentes locais onde cada átomo de hidrogênio vai cair dentro de um espectro. Eu lembrei para vocês, na última aula, falei para vocês que o local onde cada sinal de RMN cai depende de um deslocamento químico. Esse deslocamento químico está sempre baseado em um referencial, que é o TMS, e que geralmente a gente coloca o TMS como 0 ppm. O ppm é uma unidade que nós temos entre o campo magnético do equipamento, a frequência do equipamento e a frequência da molécula. E essas relações são sempre de 1 para 1 milhão. Então, cada vez que um sinal aparece dentro de um espectro, ele está na relação de ppm. E cada distância dessa relação fixa de 1 ppm, ou então de uma parte por milhão, caracteriza uma unidade de ppm. Então, a gente tem o espectro, né? A linha base do espectro, ela tem uma unidade, que a unidade ela vai ser sempre uma parte por milhão entre a frequência da molécula ou do sinal pela frequência do equipamento. Cada distância referente a esse ppm vai corresponder a um nível de frequência em hertz. Então, a gente vai observar a partir de agora os diferentes tipos de hidrogênio e como há uma interferência do hidrogênio em função de grupos polarizantes, quer dizer, o quão esses hidrogênios vão ser blindados ou desblindados. Tá? Então, eu botei aqui uma série, uma tabela, para que vocês pudessem observar como esses hidrogênios são afetados por grupos vizinhos polarizantes. Aí eu botei aqui o metano, em que esse hidrogênio está a 0,2 ppm delta, né? A escala ppm ela é uma escala que nós chamamos de uma escala delta. Então, esse hidrogênio ligado a esse hidrogênio do metano, ele está a 0,2 ppm do sinal de TMS. A partir do momento que a gente coloca um agente polarizante, em que essa nuvem eletrônica, a nuvem de elétrons em torno do hidrogênio é polarizada por esse hidrogênio, há um deslocamento se afastando do TMS, e no caso aqui, com um átomo de hidrogênio, de cloro, a gente tem um deslocamento de 3 ppm. Com 2 átomos de cloro, 5,3 ppm. E com 3 hidrogênios, com 3 cloros, a gente vai ter 7,2 ppm afastados do TMS. Então, para a gente observar que, apesar de a gente ter apenas hidrogênios, os mesmos átomos, os mesmos isótopos,
a blindagem diamagnética entre eles é alterada em função da polarização dessas ligações causada pelo número de átomos de cloro. Então, quanto mais blindado o hidrogênio, mais próximo ele está do TMS. Quanto mais desblindado, mais afastado do TMS. Se vocês podem ver aqui, que 3 átomos de cloro bem eletronegativos afastou os elétrons desse hidrogênio, desblindando o núcleo, fazendo com que o campo magnético externo atuasse bastante em cima do hidrogênio. Então, esse hidrogênio é um hidrogênio que tem uma velocidade de precessão bem grande, e esse hidrogênio tem uma velocidade de precessão bem pequena. Então, eles são diferentes. Esse hidrogênio, ele sente menos o campo magnético externo. Esse hidrogênio sente mais o campo magnético externo. Logo, a frequência de absorção de RMN neles vai ser bem diferente. Aqui é a mesma coisa, mais uma tabela. Então, para que vocês possam ver, eu tenho alcano, CH3 de alcano, ele está a 0,9 ppm, e a forma com que ele está ligado com átomos de carbono altera um pouquinho, mas altera um carbono secundário, um carbono terciário. A gente vai ter uma pequena alteração desse deslocamento. Quando a gente coloca esse hidrogênio, CH3, ó, o mesmo CH3, ó, que é 0,9, a gente coloca ao lado de um grupo polarizante, como é uma carbonilo. Esses hidrogênios sofrem polarização dessas ligações, e aí a gente tem um deslocamento ainda maior do sinal de RMN. Aqui eu tenho um carbono sp, então a gente aumenta, a eletronegatividade é maior, e há um aumento do deslocamento químico, está em 2,5 ppm. No momento que eu coloco um halogênio que é bem eletronegativo, ou um oxigênio, esses deslocamentos aumentam. E aqui começa uma diferenciação da sequência de deslocamento químico. A gente experimentou aqui carbonos do tipo sp3, tem uma sequência, uma linha de deslocamento, e logo depois um carbono sp. A gente sabe que entre um carbono sp e um carbono sp3, o carbono sp2 está situado entre eles dois em dimensão de eletronegatividade. No entanto, há um maior deslocamento de carbonos sp2 do que carbono sp. Aqui. O anel aromático, sp2 também, o deslocamento é maior. E assim por diante. O ácido carboxílico, o deslocamento é quase que extremo. Tá? E a gente vai ver mais ou menos o que acontece nessa situação, que é um fenômeno de proteção diamagnética, que a gente vai conhecer a partir de agora. Então, observemos o anel aromático. O anel aromático tem os elétrons π girando em torno da base, do plano, do anel do hexágono. Esse giro eletrônico, ele gera linhas de força em torno do anel. Essas linhas de força, elas entram no ciclo, no meio do anel, e, no caso, na parte mais externa, elas sobem, formando esse ovoide no centro e na parte externa do anel. Olha só, eu queria que vocês percebessem uma coisa. O sentido desse campo magnético, no centro do anel, ele é contrário ao campo magnético. E nas extremidades, na parte externa do anel, eles são a favor do campo magnético. Logo, o que a gente observa aqui? Que nessa parte externa, nós habitamos essa estrutura molecular com hidrogênio. E é justamente nessa parte da molécula em que as linhas de força estão a favor do campo magnético. Então, quando hidrogênios estão sendo afetados pelo
campo magnético, a gente tem prótons desprotegidos. Compreende? Quando nós temos, ó, perceba essa figura que eu voltei. Quando nós temos átomos eletronegativos desprotegendo, puxando elétrons do hidrogênio, a proteção diamagnética dos elétrons em torno do átomo é quase que arrancada, e o campo magnético externo atua